Então, bacana, então, pessoal. Então, vamos falar agora, um pouco mais detalhadamente, os objetivos de cada fase e cada disciplina do RUP. É o motivo dessa aula de hoje, tá? Então, vocês estão vendo aqui no RUP, logo na primeira tela, né? Vocês estão vendo aqui que o RUP, a iniciação, a elaboração, a construção e a transição, ela é feita de maneira iterativa, né? Isso é repetições, nas disciplinas que estão aqui. E as disciplinas, elas são desenvolvidas em função dos seus fluxos de trabalho. Então, aqui, ó, esse, por exemplo, é o fluxo de trabalho da disciplina de requisitos, que é muito importante, tá? Então, esse requirements aqui, requisitos, ele tem esse fluxo de trabalho aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o objetivo de cada uma das fases do processo unificado e o objetivo de cada uma das disciplinas do processo unificado. Tá? Então, no eixo horizontal, nós temos as fases, né, que mostram o ciclo de vida, que mostra de maneira dinâmica como é que o software está sendo construído, né? Então, como é que está evoluindo o software, né? Ele já passou pela iniciação, já passou pela elaboração, está construindo, está colocando em produção, aí já vem uma nova interação, já fez iniciação, elaboração, construção, uma nova iteração, já fez iniciação, elaboração, construção. E aí, olha que legal, essas baleias que vocês estão vendo aqui, ó, na realidade, ela é uma curva de intensidade de cada uma das disciplinas nas fases. Olha que interessante, modelagem de negócio, ela tem uma carga quase que total na iniciação, porque é muito importante mapear o processo de negócio da empresa antes de eu codificar. Você vê que construção, ó, implementação, que é código, está aqui, ó. Mas modelagem de negócio não tem nada na fase de construção. Na fase de transição não tem nada. Entenderam? Então, aqui está a distribuição do esforço de cada disciplina na linha do tempo. Tá? Então, a maior carga de modelagem de negócio, a maior carga na fase de iniciação são de atividades da disciplina de modelagem e requisitos. Tá? A maior fase na fase de construção é a implementação, que é código, e teste, aqui, ó. Tá? A análise e design é onde monta a arquitetura. E requisitos está na elaboração, porque é aqui que eu detalho as regras de negócio. Então, detalho a regra de negócio e monto a arquitetura. Olha a curva aqui. Tudo bem? No eixo da vertical, a gente tem as disciplinas que vão agrupar nelas as atividades comuns ao assunto da disciplina. Então, quais são as atividades para modelar o negócio? Quais são as atividades para modelar os requisitos? Quais são as atividades para estabelecer uma arquitetura? E aí vai. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, aqui, as quatro fases: iniciação, elaboração, construção e transição. E aí, a gente vai ter os marcos, né? Qual é o marco da fase de iniciação? É ter um ciclo de vida bem adotado, né? E quais os objetivos da fase de iniciação? É ter o escopo do sistema bem definido, os requisitos do sistema, todos eles vão ter que estar já com a gente, né? O custo, o orçamento do projeto também aqui é um dos objetivos da iniciação, e identificar todos os riscos do projeto também na fase de iniciação. Artefatos que ele vai usar: documento de visão, que é um documento de negócio, né, que descreve a relação entre o software que eu estou desenvolvendo e a área de negócio, a lista de riscos, o plano de iteração, que é um cronograma do projeto, um cronograma da iteração, o glossário de termos. E glossário de termos é um documento, pessoal, para te entender cada termo estranho, né? Que quem entra no projeto não é obrigado a saber. Então, esse glossário de termos. Por exemplo, o embossing. O que é o embossing, né?
O embossing é a junção do plástico com a parte digital, eletrônica do cartão, formando o cartão de crédito. Então, quando eu falo, vou fazer embossing, eu vou criar o cartão plástico, o cartão físico, né? O cartão de crédito físico, eu vou materializar o cartão de crédito, o cartão, no caso, né? Então, aqui eu teria, no meu glossário, o termo embossing e a explicação do que ele é, tudo bem? O modelo de caso de uso, aqui eu vou ter o diagrama e a descrição do caso de uso. Nos protótipos, todos os protótipos que eu uso para poder descobrir os requisitos junto com o meu cliente. Na elaboração, o marco importante da elaboração, o fator importante da elaboração é ter uma arquitetura do projeto. E aí, os objetivos é definir uma arquitetura para o projeto, ter todos os riscos que podem influenciar a arquitetura sob gestão resolvidos. Aqui eu vou especificar todos os componentes do sistema. Então, quando eu acabar a elaboração, aqui ela começa, aqui ela termina. Então, quando eu terminar a elaboração, eu vou ter todos os componentes do sistema projetados, tudo bem? E a reusabilidade, né? Tudo que eu puder reusar, eu já vou desenhar aqui, eu já vou projetar. Então, toda a reusabilidade é projetada na elaboração. Na construção, eu só vou codificar. A responsabilidade de projetar é na elaboração. Para isso, eu vou ter o protótipo, que vai me ajudar a continuar ajudando meus usuários aqui a entender navegabilidade, se está navegando bem, se tem usabilidade, né? Se todas as funcionalidades estão presentes no protótipo, né? Isso é importante, né, com o protótipo, tá? Se todos os dados que tem em cada telinha estão lá, tá? Não está faltando dado, tudo bem? No modelo de design, eu vou ter todo o modelo de especificação, os diagramas de classe, diagrama de caso de uso, diagrama de sequência, diagrama de atividade, diagrama de colaboração, né? Então, esses diagramas todos vão estar aqui, diagrama de implantação aqui também, tá? No modelo de dados, tudo relacionado a banco de dados, então, as entidades, relacionamento, o banco, tudo nesse modelo de banco. E o modelo de implantação, como está distribuído a nossa aplicação na infraestrutura que a minha empresa oferece, tudo bem? Então, esses são os artefatos ligados à elaboração. Na construção, eu tenho como marco o recurso operacional, né? Eu tenho os componentes, eu quero ter... O que eu quero? Quando acabar a construção, o que eu preciso ter? O que eu quero ter criado, né? Todos os programas que compõem o sistema estão mapeados aqui, tá bom? E aqui, pessoal, eu tenho como objetivo a qualidade do sistema, né? Isso é importantíssimo, é por isso que eu vou fazer e vou trabalhar a construção, né? A codificação embaixo do RUP, né? Porque aqui, nessa fase de construção, eu quero codificar todos os meus componentes de acordo com a qualidade, a expectativa de qualidade que o meu cliente tem, tudo bem? Essa qualidade, como é que eu atingo essa qualidade, pessoal? Eu atingo essa qualidade a partir do momento que todos aqueles termos, aqueles critérios de aceite que ele terminou lá na iniciação, foram alcançados aqui, tá bom? A versão alfa, beta, gama, aqui são as versões que eu vou disponibilizando para o meu usuário, e o release final, tá, do sistema. Os artefatos que eu vou gerar é o próprio sistema, uma release do sistema, os casos de testes executados, as evidências dos testes aqui, e todo o material de suporte, tudo aquilo que dá suporte para o sistema, eu tenho que ter aqui também na construção. Na transição, eu vou liberar o produto para uso do meu usuário final, né? Então, o grande marco é a implantação do sistema para o usuário final utilizar. Aqui eu vou fazer toda a parte de teste integrado com o cliente, toda a conversão de banco de dados existente para o novo banco de dados, eu vou fazer aqui. Por exemplo, eu tenho um projeto que está sendo feito em Oracle. Atualmente, o sistema antigo é feito em SQL. Eu não posso jogar aqueles dados fora. Então, nessa fase de transição, eu vou fazer uma migração do banco de dados
SQL para o banco de dados Oracle. Tudo bem? É aqui que eu penso nisso. Eu penso aqui também em treinamento. O objetivo é treinar tanto a equipe que vai dar suporte, como os usuários a utilizarem o sistema, e aí eu aumento a competência de quem vai dar suporte, e também aumenta a competência de quem vai usar, tá? E a forma como vai ser distribuído o software, né? O software vou fazer download dele para colocar em produção, né? Eu vou, assim, fazer uma assinatura, e por meio de uma assinatura o pessoal vai consumir o meu produto. Eu vou fazer uma implantação, com um projeto de implantação, tudo bem? Esses que são os grandes objetivos. E os artefatos, material de suporte, os casos de teste e o pacote de distribuição, né? Um diagrama de distribuição mostrando como é que está, né, a distribuição desse produto. Tá bom? A fase de iniciação, detalhando um pouco mais, eu vou ter 6 objetivos. Eu vou estabelecer o escopo do projeto, e isso é fundamental. Nessa fase de iniciação, eu tenho que estabelecer o escopo do projeto. Eu tenho que discriminar quais são os casos de uso, os principais cenários de operação de cada caso de uso e a interação entre o ator e esses casos de uso, entre o ator e a tela, por exemplo, né? Eu vou exibir e vou apresentar uma arquitetura, uma opção de arquitetura para os cenários que eu estou capturando, tudo bem? Então, como é que eu vou... o que eu penso de arquitetura para uma necessidade que é o cliente precisa ter a informação de vendas no momento que ele quiser, aonde ele estiver. Poxa, então eu vou ter que colocar o mobile na jogada. Então, é aqui que eu penso, né? Eu já penso em pelo menos uma opção de arquitetura para esse cenário aqui que eu acabei de falar, né? Aqui também eu vou fazer toda a estimativa de orçamento e prazo para o projeto, e também vou estimar os riscos de todo o projeto. Também eu vou preparar todo o ambiente de suporte para que a gente possa ter todo o suporte da empresa, acesso a servidor, usuário de sistema que já existe, acesso a softwares app softwares que eu vou usar para desenvolver o meu sistema. Então, tudo isso é material de suporte que eu vou preparar e vou falar, em tal data eu vou precisar disso, em tal data eu vou precisar daquilo, né? O objetivo da iniciação, um deles é preparar esse ambiente de suporte para o projeto, tá bom? Atividades básicas da iniciação é formular o escopo do projeto, planejar e preparar os casos de uso do projeto, orientados para o negócio, sintetizar uma arquitetura básica para aquilo que eu já levantei, e essa arquitetura pode ser mudada completamente na outra fase, que é a fase de elaboração, tá? E preparar o ambiente para o projeto. Quando a gente falar de elaboração, olha, a principal disciplina de elaboração são 2. Aqui vai acontecer o detalhamento dos requisitos, regras de negócio, e aqui toda a montagem da arquitetura. Tudo é feito na fase de elaboração, tá bom? Então, eu vou assegurar que a arquitetura e os requisitos e todos aqueles planos que a gente fez até agora, né, até o final da fase de elaboração, todos eles estão bem bacanas, estão aderentes um com o outro, que os riscos que envolvem essa arquitetura estão sob domínio, que o custo e o prazo para a conclusão do desenvolvimento está marcado, está ok, vai ser alcançado, tá? Então, um dos objetivos da elaboração é esse, né? O principal objetivo da elaboração é esse, é montar uma arquitetura em que eu tenha certeza que todos os requisitos que foram levantados estão apresentados naquela arquitetura, que todos os requisitos são funcionais, todas as restrições do projeto também são tratadas e são apresentadas nessa arquitetura, tá bom? Todos os riscos, do ponto de vista da arquitetura, tem que estar tratado no final da elaboração. É um dos objetivos. O outro objetivo é que todos os cenários que eu detalhei vão ter que estar presentes na arquitetura. Então, se eu pegar a arquitetura e for derivando aquelas 5 visões que vocês viram, né, se cada uma daquelas visões, a segurança, a performance, né, se cada um daqueles elementos lá, eu instanciar eles e olhar o detalhe de cada visão daquela,
os requisitos que o cara me pediu estão lá dentro? Aquele cenário de segurança, o cenário de performance, está sendo contemplado naquela arquitetura? É isso aqui que é o objetivo, tá? É um dos objetivos. Continuando, a gente vai ter também que o protótipo ele vai ajudar a gente demais, né, cara, a ver a possibilidade de reutilização de componentes, a interação, a troca de design e requisitos, essa interação entre o ator e a tela, em interface, a gente ter a possibilidade de mostrar para o nosso cliente final o produto antes dele estar pronto. Quantas vezes, né, você não conseguiu administrar um pouco a expectativa do cliente quando a gente vai lá e já mostra para ele, por exemplo, um protótipo do sistema que estamos fazendo. Tudo bem? Então, é importantíssimo, né? Outro benefício objetivo é demonstrar que a arquitetura que eu criei, ela vai suportar todos os requisitos que foram demandados para a equipe dentro do orçamento e dentro do prazo acordado com o cliente. Isso é importantíssimo, né? E o suporte para o ambiente do suporte é dar continuidade. A elaboração tem o objetivo de todo o ambiente do suporte necessário para o projeto, ele está criado, e aí vai usuário, acessos, acesso à pasta, ferramentas, a sistema legados, tudo que eu preciso ter ferramentas, por exemplo, eu vou usar uma API para geração de código de barras. Eu tenho essa licença já comprada, está tudo bonitinho. Esse é o ambiente de suporte em que essas preocupações são objetivo na fase de elaboração. Tá bom? Atividade básica é definir a arquitetura do sistema, refinar a visão dos casos de uso, criar cronogramas detalhados para a fase de construção, refinar e desenvolver todo o ambiente de desenvolvimento e refinar a arquitetura e selecionar os componentes que vão fazer parte da arquitetura do meu sistema. Tudo bem? Importante isso. Na fase de construção, o objetivo é minimizar os custos de desenvolvimento, otimizando recursos e evitando retrabalho. Por quê? É muito comum, pessoal, que a gente não faça um bom trabalho de análise nem de arquitetura e já saia codificando. O que acontece quando chega nessa fase de testes? Quando chega no teste, o cara fala, mas não é isso que eu quero, não era bem assim. E volta para retrabalhar, para fazer. Esse retrabalho, muitas vezes, ele é igual ao tamanho que eu gastei para desenvolver. Como assim? Puxa vida, eu já vi caso de a equipe demorar 16 horas para codificar um componente e depois mais 32 de retrabalho. Puxa, por que não gastou essas 32 horas lá no começo para montar uma arquitetura bacana, detalhar, especificar um componente, validar a especificação que você fez no componente, bacana, para depois, né, codificar. Então, o objetivo do RUP, com aquela visão de arquitetura, trabalhar a arquitetura toda na elaboração, é fazer que, quando eu venho aqui para a construção, eu consiga minimizar os custos do desenvolvimento com menos retrabalho e com menos trabalho desnecessário. Tudo bem? É importante isso, né? Atingir a qualidade, a qualidade esperada pelo usuário final também é importante, né? O objetivo é eu construir um componente que está aderente à necessidade que me foi repassada. Show de bola. Né? Atingir, disponibilizar versões que o nosso cliente já possa utilizar e concluir todo o trabalho de design, de projeção, de projeto, de código, teste unitário, teste, tudo que é programação, quando terminar a construção, tem que estar pronto. Não tem que ter nenhum objeto para codificar ainda. Tudo foi codificado aqui na construção. Tá? Eu tenho que pensar que um dos objetivos é desenvolver esses códigos, essa programação, de maneira interativa, isso é, pequenas iterações. Eu não vou desenvolver algo muito grande, codificar algo grande. Eu vou quebrar
esse desenvolvimento de algo muito grande em objetos menores, em métodos menores. E depois eu vou juntar tudo isso no final. Tudo bem? Eu vou definir se o software, se os usuários, se as máquinas estão prontas para que o aplicativo possa ser implantado. Então, antes de eu liberar para implantar, eu vou fazer um checklist para ver. O software está sem defeito? Tá. As máquinas, os locais, os servidores estão adequados para me implantar? Tá. Os usuários estão treinados, está tudo bonitinho, eles sabem o que eles vão ver pela frente? Sabem. Então, agora, eu posso liberar para implantar o sistema de produção. Tá? Mas eu não vou implantar, eu liberei tudo, né? Eu só vou implantar depois que eu homologar, tá bom? E uma outra coisa, pessoal, importante aqui, como objetivo da construção, é que a gente tenha paralelismo entre as construções, né? Eu não vou desenvolver a inclusão do cliente e depois a alteração do cliente, depois a consulta do cliente, depois a exclusão do cliente. Não. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver tudo paralelo. Eu vou desenvolver, um desenvolvedor A desenvolve a inclusão, o desenvolvedor B a alteração, o C a consulta, o D a exclusão. Então, 4 programadores trabalhando paralelamente, né? Então, atingir esse paralelismo do trabalho é importantíssimo dentro do RUP, né? E isso, quem trabalha com o RUP acaba que implementa esses benefícios dentro dos seus projetos, porque é o objetivo do RUP, né? Tá? Atividade básica, aí vai ter várias atividades, né? Gerenciar o uso dos recursos de maneira otimizada, tá? Desenvolver todos os componentes e todos os testes desses componentes, tá? Avaliar se o produto que foi desenvolvido está de acordo com os critérios de aceitação que o cliente colocou lá no documento de visão, lá na iniciação, tá? E isso aqui, esses 3 pontos aqui são importantes. Então, se eu fosse falar aqui de um linguajar mais simples, eu vou codificar e vou fazer os testes unitários, tá? É isso que são atividades básicas da construção. Codifica e realiza o teste unitário. Pessoal, quem é o cara que faz o teste unitário? Quem executa o teste unitário? Quem executa o teste unitário, pessoal? O teste unitário, pessoal, ele é executado pelo próprio programador, tá bom? Não é uma equipe de teste, nem é um tester, um testador, um analista de testes que faz o teste unitário. Quem faz o teste unitário é o próprio programador, tá? Na transição, eu vou liberar uma versão para o usuário utilizar, tá? De acordo com as expectativas que ele criou, tá? Que ele especificou lá no início. Essa teste beta, né, em operação paralela, é o seguinte: imagina que eu tenho um sistema que eu vou disponibilizar ele, só que eu tenho um sistema grande, só que já tenho um rodando hoje. O que eu faço? Eu crio uma estratégia de operação paralela. Então, eu vou lá e implanto o meu sistema numa agência no meu banco. E deixo as outras agências usando o sistema antigo. Então, eu vou validando se meu sistema está de acordo, se está fazendo igual o outro sistema está fazendo. Uma vez que eu tenho certeza que está ok, eu faço uma implantação gradativa nas outras agências até eu ter 100% migrado do software de produção para o software novo que eu estou fazendo. Tudo bem? Um outro objetivo da transição é converter os bancos de dados, né? Então, o banco de dados antigo era MySQL, agora ele é Oracle. É aqui nesse momento que eu vou fazer essa migração. Eu vou treinar todos os usuários e imagine agora que esse produto que eu desenvolvi é um sistema que eu vendo ele no mercado, né? Imagina que eu vendo um sistema para clínica médica. Então, na transição, eu vou ter já que me preocupar com o marketing dessa nova versão, de como eu vou distribuir essa nova versão e como a equipe de vendas vai ser treinada para vender essa nova versão. Tudo bem? Também agora, mais alguns objetivos da transição, é que eu posso me preocupar
com todo um empacotamento, sabe quando eu falei que é um software que eu vou usar, que eu vou vender no Brasil todo? Como que eu vou criar? Como que eu vou preparar? Como que eu vou empacotar? Como vai ser a produção comercial para distribuir esse sistema novo para todos os clientes? Qual é a logística que eu vou usar, né? Tudo eu vou pensar aqui. Como é que eu vou treinar o pessoal em campo, né? Como é que eu vou fazer uma introdução para o time de vendas? Essa é a preocupação aqui. A outra preocupação, a outro objetivo aqui é fazer os ajustes finos. É pegar o software que está naquela agência, lembra que eu coloquei o software para rodar em paralelo numa agência? Todos os clientes pequenininhos que vão acontecendo lá, eu vou ajustando. Então, é o momento de eu fazer aqueles ajustes finos no meu código, tá bom? Eu também vou avaliar se o que eu estou implantando, se eu estou colocando no ar, né, tem como base, né, uma visão completa de tudo que o cliente me pediu e tudo está baseado nos critérios de aceite que ele pediu. Para isso, eu vou ter como a homologação, o consentimento dos usuários de que todo o meu produto está completo. E vou ter o consentimento dos meus usuários para dizer que todo o software que eu estou colocando em produção, ele está consistente com todos aqueles critérios de avaliação, aqueles critérios de aceite que eu coloquei lá na visão, lá na iniciação. Então, aqui eu vou ver se ele está completo, aqui eu vou ver se ele está correto, de acordo com aquilo que eu especifiquei. E, por fim, a obtenção de autossuportabilidade, né? Eu quero que o meu usuário final ele esteja treinado para ser autossuportável com relação à utilização do sistema que eu estou colocando em produção, tá? Ok, pessoal? Tranquilo com relação às fases? Algum comentário? Não. Tudo tranquilo? Então, agora, pessoal, nós vamos falar das disciplinas, tudo bem? Então, vamos falar das disciplinas, começando com a modelagem de negócio. Então, a finalidade da modelagem de negócio é modelar todo o processo de negócio da empresa e do departamento, da área, em que eu vou fazer o software, tudo bem? Então, antes de eu sair fazendo software, entrevistando as pessoas, eu vou lá, eu vou fazer toda uma modelagem do processo para entender direito qual é a estrutura daquela organização, qual é a dinâmica de funcionamento daquela organização, né? Então, o sistema vai ser implantado em qual estrutura? Qual é a estrutura? Quem que é o chefe? Quem que manda? Quem que não manda? Quem que influencia? Como é que é a dinâmica dos processos, né? Então, para entender a dinâmica dos processos, eu tenho que mapear esses processos. Depois que eu mapeei os processos, eu vou entender quais são os problemas atuais e identificar possibilidades de melhoria nesses pontos de melhoria que eu identifiquei. Tudo bem? Então, eu identifiquei. Então, no item 1, eu mapeei o processo. No item 2, eu analisei e entendi quais são os problemas e onde eu posso ter oportunidades de melhoria no processo que eu mapeei. No item 3, eu vou assegurar que todo mundo está envolvido no projeto, seja ele um cliente, um usuário, um desenvolvedor, né? Eles vão ter o mesmo entendimento daquele processo de negócio daquela área. Tudo bem? E, por fim, se eu tenho o processo mapeado, se a partir do processo mapeado eu tenho agora, eu identifiquei os problemas e identifiquei possibilidades de melhoria, ora, então eu vou começar agora a derivar os requisitos que vão fazer parte do sistema que eu vou colocar em produção para aquela área usar. Tá? Esses requisitos vão estar amarrados aos problemas que eu identifiquei e às oportunidades de melhoria que eu identifiquei nesse processo que eu mapeei. Tá? Então, 4 finalidades: mapear o processo, entender os problemas, identificar possibilidades de melhoria, assegurar o entendimento comum entre todos que participam do projeto e derivar os requisitos funcionais para transformar esses requisitos depois em funcionalidades que os usuários vão ter para trabalhar no seu processo. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, partindo de requisitos, né, disciplina de requisitos, qual é a grande finalidade da disciplina de requisitos? Estabelecer. A gente já conversou isso na sala de aula, e vocês vão ver que não é nada diferente aquilo que eu passei em sala de aula,
não é nada diferente daquilo que a gente viu até agora nas aulas de requisito, né? Por exemplo, estabelecer uma concordância entre o cliente e todos os envolvidos sobre o que o sistema vai ter que fazer. Quais são as funcionalidades que o sistema vai ter, né? No item 2, oferecer uma compreensão melhor de todos os requisitos, de todas as funcionalidades que o sistema tem que ter. Definir o escopo do projeto. O que vai fazer parte do projeto e o que não vai fazer parte do projeto. Por exemplo, o requisito enviar dados para o sistema de contabilidade, eu posso falar para o cara que ele não faz parte do sistema. Esse requisito não está. Eu não vou fazer isso. Eu não pedi, não está dentro do escopo, eu não vou fazer. Entendeu? Então, eu vou definir as fronteiras, o que vai fazer e o que não vai fazer. Tá? No item 4, eu vou fornecer uma base. Aí, o 4, né? O 4 e 5 estão juntos. Por quê? Eu vou fornecer, a partir dos requisitos, esses requisitos, eles fornecem uma base para mim poder distribuir os requisitos nas interações que eu vou desenvolver. Então, por exemplo, se eu sei que o requisito funcional 1 e o requisito funcional 2, nenhum dos dois estão amarrados com ninguém, mas o requisito funcional 3 depende do 1 e depende do 2, então eu acabei de criar uma precedência aqui entre o requisito funcional 3 e o requisito funcional 1 e 2. Então, o que acontece? Quando eu for fazer as iterações para desenvolver o projeto, se a iteração 1, por exemplo, ela não pode ter o requisito funcional 3 se não tiver o 1 e o 2 nela também. Entendeu? Por quê? Porque o requisito funcional 3, ele, tecnicamente, ele está amarrado com o requisito 1 e 2. Então, quando eu mapeio os requisitos, eu crio uma base para planejar melhor a distribuição desses requisitos nas iterações que eu vou produzir. Tudo bem? E aí, é claro, se é base para distribuir, né, nas iterações, então é base para fazer o custo e o cronograma. Tudo bem? E também uma interface, os requisitos acaba que é uma interface onde os seus clientes mostram as necessidades e os objetivos e as metas que eles têm em relação ao sistema que você vai produzir, a partir dos requisitos que ele está pedindo para você implementar. Tudo bem, pessoal? Falando de análise e design, que agora chama arquitetura, tá? Eu vou transformar todos os requisitos num modelo de arquitetura, num desenho de arquitetura que eu vou criar. Então, aqui eu vou desenhar as telas, eu vou desenhar o banco de dados, eu vou desenhar a integração com o sistema A, B ou C, eu vou desenhar a integração com o mobile, eu vou desenhar, entenderam? Aqui eu vou transformar aquelas solicitações dos clientes em objetos computacionais que vão fazer parte do meu sistema. Para isso, eu tenho que desenvolver uma arquitetura para poder ter aquelas visões de segurança, performance, funcionalidade, integração, interface com outros sistemas, portabilidade. Essas visões todas eu tenho que olhar e ter certeza que nenhuma dessas visões ficou fora das expectativas do cliente. Tudo bem? Eu vou também aqui adaptar todo o meu projeto para o ambiente em que o software vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, se eu estou no meu cliente e tudo aquilo que eu estou desenhando vai ser desenvolvido tudo no mainframe, e no mainframe é COBOL, opa, eu vou ter que rever muitas coisas que eu estou fazendo. Então, eu vou adequar o meu projeto para implantar em COBOL. Ah, mas aqui não, aqui eu vou ter que usar só esse sistema, vai ser no mobile. Então, como que eu vou readequar essa arquitetura, né, e esse projeto para rodar todo no mobile e algumas funcionalidades na web? Então, de acordo com o ambiente que eu vou implementar, eu vou observar esse ambiente e vou adaptar o projeto para esse ambiente que eu vou codificar. Tá bom, pessoal? Bem legal, né? Se todas as equipes, cara, tivessem essas preocupações na hora de fazer o software, a gente teria muito mais sucesso do que a gente tem hoje na codificação de sistemas, viu, pessoal? Tem brincadeira. Bom, na implementação é código. Então, aqui eu vou definir basicamente
como o código vai estar organizado, como os programas vão estar organizados, tá? Eu vou implementar as classes, os objetos, eu vou codificar os componentes, todos os métodos eu vou codificar também. Então, o item 2 é codificação, é codificar tudo. No item 3, eu vou testar de maneira unitária cada componente desenvolvido. Então, aí é o teste unitário. É o teste que o programador vai fazer para garantir que aquilo que ele fez está adequado às expectativas do cliente. E, por fim, eu vou integrar. Lembra quando eu falei que a gente vai codificar coisas pequenas, né? Depois eu vou integrar todo o resultado dessas coisas pequenas para criar um executável para me liberar em produção para o meu cliente. Tá bom? Com relação a teste, o principal objetivo do teste é localizar defeito, né? Então, eu vou localizar defeito no código que está sendo disponibilizado para me testar. E aí, pessoal, uma das coisas que eu vou ter que entender é que eu vou ter que documentar esses defeitos, né? Qual a quantidade de defeitos? Se o defeito está reaparecendo várias vezes, né? Outra coisa é que eu vou comunicar para todo mundo nas reuniões de status suporte do projeto o nível de qualidade da programação que está chegando para mim testar. Então, como eu testo, eu sei a taxa de defeito que está tendo em cada item codificado, então eu consigo mostrar para todo mundo que tem interesse no projeto se o nível de qualidade da construção do projeto. Tudo bem? No item 3, né, a gente vai validar todas as especificações que eu fiz, que eu projetei, todos os componentes que eu projetei, eles estão aderentes aos requisitos. Então, aqui agora, nos testes, eu vou validar isso fazendo uma observação concreta. O cara falou que não podia entrar nenhum produto com menos de 60 dias. Eu vou colocar uma data de 40 dias e o software não vai poder aceitar. Então, de maneira concreta, eu vou validar isso. Tudo bem? Que está amarrado ao item 4, que é validar todas as funções do software de acordo com aquilo que foi projetado. Então, foi especificado para fazer A mais B? Eu vou colocar A e B e vou ver o resultado, tem que ser A mais B. Tudo bem? Eu vou verificar se os requisitos foram implementados de maneira adequada. Então, todas aquelas regras de negócio que a gente falou, eles foram codificadas de maneira correta? Isso é importante. Quando falar de implantação, a gente vai... Implantação significa disponibilizar o software para o usuário final usar. Tudo bem? Só que eu posso fazer isso de diversas formas, pelo menos de 4 formas. Eu posso liberar para o usuário usar a partir da implantação com um projeto de implantação. Aí eu paro meu time, faço um projeto para implantar lá no meu cliente o software. Eu também posso criar um pacote e vender esse pacote numa caixinha. E lá entregar, olha, essa aqui é a caixinha do produto que eu estou vendendo. Eu entrego lá, o cara quando pega a caixinha na mão, ele abre a caixinha e faz a instalação na máquina dele. A outra forma é de maneira digital, na internet, eu disponibilizar o software para uso. E aí tem 2 categorias. Eu posso permitir que as pessoas façam download, e aí, no download, eu já faço download e instalo. Isso é comum para softwares de antivírus, por exemplo, né? E você vai lá, baixa, ele instala. E também, uma outra forma é a assinatura. Então, a gente vai ver lá, assinaturas aqui nos serviços, por exemplo, apps, né, de música, né? O Spotify, os aplicativos do banco, aplicativos do banco nem tanto, mas o Spotify, o Waze, Uber, 99, né, são softwares que a gente usa mediante uma assinatura, tá? A gente assina e paga pelo serviço, né? Então, essa é uma nova forma de usar, de disponibilizar para implantar, né? Então, quando você instala o app na sua máquina, no seu mobile, você, na verdade, está disponibilizando para uso, está implantando aquele sistema para você usar. E a distribuição de versão beta é o que a Microsoft faz, né?
A Microsoft precisava, o Windows 10 é um código de 1 milhão de linhas. Como, Rubens? 1 milhão de linhas é o código do Windows 10. Como que alguém vai testar 1 milhão de linhas? Não vai testar. Então, o que a Microsoft faz? Ela liberou a versão beta do Windows 10 por 10 meses gratuito para qualquer pessoa usar. Então, durante o uso, os defeitos foram aparecendo. E aí a Microsoft olhou lá e ela tinha conseguido, pessoal, um incrível número de quase 100 milhões de downloads do Windows 10. Sabe o que significa isso? Ela conseguiu 100 milhões de testadores para testar o Windows 10 para ela, de graça. Não cobrou nada. Só deixou a versão beta lá liberada por 6 meses para todo mundo usar, e depois de 6 meses, ou o cara comprava por um preço promocional, ou voltava à versão anterior do Windows. O que o pessoal fez? 99% comprou a versão e 1% pirateou, né? Gerência de mudança, isso é importante, pessoal. Gerência de mudança, ele controla todas as mudanças, todas as versões de componentes que estão sendo feitas no seu projeto. Imagina, pessoal, que a gente tem lá um projeto que vai desenvolver 200 telas, tá? Porra, 200 telas são 200 especificações, 200 fluxos, 200 códigos, né? Porra, tudo isso feito por uma equipe de 10, 15 pessoas. Cada um corre o risco de pegar o objeto do outro. Agora, imagina que interessante isso. Eu e o Kaique, nós vamos, eu, Caio, nós trabalhamos numa empresa que faz software para clínica médica. Um cliente chamou o Caio e falou para ele, o seguinte, cara, eu queria que você excluísse desse relatório do sistema a coluna D. Então, ele vai, no relatório dele, excluir a coluna D. Um outro cliente me chamou e falou assim, Rubens, eu estou pagando para você incluir nesse relatório a coluna E. Tanto o Caio quanto eu pegou o mesmo componente e saiu trabalhando. O que aconteceu? O Caio terminou primeiro e implantou para o cliente dele a versão, ele fez certinho. Ele pegou só para o cliente dele, que pagou ele foi lá e colocou o relatório agora sem a coluna D. 2 semanas depois, eu terminei o relatório no qual eu acrescentava a coluna E. O que aconteceu? Como eu não tenho uma gestão de mudança bem definida, implantada na empresa, eu fui lá e subscrevi implantando a minha versão em cima da versão dele. Sabe o que aconteceu? O cliente ligou puto da vida para mim e falou assim, porra, cara, eu paguei para você tirar a coluna D e agora me apareceu o relatório. Além de estar com coluna D, apareceu uma coluna E. Você tá louco, cara? Entenderam, pessoal? Então, a gestão de configuração e controle de mudanças, ela garante que todas as mudanças que estão acontecendo dentro do seu sistema, seja ele um sistema que já está pronto, ou um projeto que eu estou desenvolvendo no sistema, todas as mudanças vão estar sob controle. Tudo bem? O gerenciamento do projeto. A finalidade é disponibilizar um framework para que as pessoas possam gerenciar os seus projetos, em que eles possam planejar, montar as equipes, executar e monitorar os projetos, e um framework para gerenciar os riscos do projeto. Essas são a finalidade de gerenciamento de projeto. O gerenciamento de projeto, pessoal, essa disciplina ela é muito implantada a partir do uso do modelo de gestão do PMI. Né? Então, quem usa PMI consegue implementar essa disciplina do RUP de maneira muito simples. Tá? Por final, o ambiente, que tem a finalidade de descrever
todas as necessidades de suporte que o projeto vai ter, e depois garantir que todas essas necessidades que foram previstas vão acontecer e não vão causar impacto para o desenvolvimento do projeto. Tá bom? Aqui, pessoal, eu deixei para vocês um vídeo, um endereço de um vídeo. Dessa aula de hoje, esse vídeo aqui vocês excluem, né? Porque eu vou disponibilizar essa aula, vai estar em outro endereço, tá? Mas esse aqui é uma aula que o professor Marcelo Fantinato, lá da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, né? Ele gravou uma aula muito bem feita, de 20 minutos, sobre o processo unificado. Quem tiver a fim de ir lá e assistir, investir 20 minutinhos de uma aula bem bacana, né? Vai lá nesse link aí, que não vai se arrepender, vai ser uma aula bem bacana, tá bom? Por outro lado, eu estou disponibilizando o PDF da nossa aula, estou disponibilizando para vocês também o fórum de debates, e a partir de amanhã, o vídeo dessa videoaula nossa disponibilizado lá no Moodle também. Pessoal, assim a gente termina a aula de hoje. Agradeço a participação de todos vocês. Nós terminamos a aula agora com 18 pessoas aqui, ó, 23 pessoas aqui ainda na aula. Já são 10 horas da noite. E vocês todos estão aí presentes comigo na aula até agora. Muito obrigado aí pela participação, né, pelo interesse nas nossas aulas. Espero ter correspondido vocês aí com o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? E revejo vocês no mesmo endereço, na mesma aula, a semana que vem, terça-feira, no mesmo horário. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Participem do fórum, tá? E obrigado pela interação. Gostaria que na próxima aula vocês interagissem um pouco mais com a gente, tá? Para a gente ouvir um pouco mais vocês, senão só eu falo, né? Percebem que a minha voz vai para o saco rapidinho, né? Precisa ter uma interação para também vocês me pouparem um pouco, eu também ouvir um pouco de vocês, né? Se está indo bem, se vocês estão gostando, se eu estou falando um tom de voz adequada, se a nossa passagem de conhecimento está adequada para vocês, tudo bem? Mas é isso, vai aprender a trabalhar com nossas aulas. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Valeu. Valeu, professor. Alô. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.